revela as conquistas morais que foram logradas, ensejando a ampliação de recursos para o incessante progresso do ser. Pode e deve ser cultivada mediante a reflexão e a prece, que são admiráveis instrumentos para a harmonia íntima, propiciadora da arte e da ciência de esperar. Quando se age com discernimento, correção e probidade, não há por que desesperar ou atirar-se ao calabouço da amargura. A consciência tranquila dá a contribuição exata para que se instale a paciência, pois que sabe da justiça dos acontecimentos quanto da oportunidade, submetendo-se à injunção decorrente como episódio que antecedem a etapa final. A paciência, por isso mesmo, dulcifica os sentimentos, favorecendo a saúde física e emocional, ao tempo em que irradia em derredor simpatia e afetividade. Não censura nem se agasta, não exige nem impõe justificativas, não perturba nem angustia, não malsina nem fraqueja. A paciência acalma e ajuda, inspira e ampara, aguarda e promove, dignifica e trabalha. A paciência é reflexo luminoso da fé, sem a qual não se mantém. Complementam-se na condição de combustível uma da outra, ou de fruto, que se propiciam de acordo com a vigência de cada qual no imo da criatura. A paciência é um ato de submissão aos impositivos da vida, que estabelecem a ordem dos fatos, que são conforme devem e não consoante as paixões pessoais. Ensina que há tempo próprio para a experiência, a lição, o sucesso, e que o aparente fracasso de agora será a realização exitosa de amanhã. A precipitação é-lhe o adversário mais aguerrido e danoso, por gerar no indivíduo irritabilidade e azedume, promotores de distúrbio na saúde de quem lhe agasalha os impulsos. A formiga, a abelha e todos os insetos constroem suas casas com paciência e ordem. Os pássaros, em geral, fazem-no da mesma forma. Letra a letra surge o livro. Nota a nota estoa a sinfonia. Sem pressa, mas com ritmo, a vida se agiganta em todas as suas expressões com a natureza. Convém não se confunda paciência com preguiça, indolência, inércia. A verdadeira paciência é uma atitude dinâmica perante os acontecimentos, não imobilizando o indivíduo, antes mantendo íntegro no dever, vigilante na ação, dedicado no compromisso. Com paciência e trabalho, Thomas Edison registrou mais de 1000 inventos. Mediante a paciência e o cálculo, Einstein criou a teoria da relatividade, formulando velhos conceitos em torno do tempo e do espaço. Pacientemente, Sócrates esperou a morte injusta. E Jesus, ensinando-nos a preservá-la em qualquer circunstância, sem defender-se, com paciência entregou-se à morte, em silêncio, a fim de que todos tivéssemos vida.
Que assim seja. Então vamos agradecer a Deus aí, a vida, né? Agradecer a Deus a nossa encarnação, cada prova, cada expiação, momentos de aprendizado para todos nós, e que possamos ter a paciência, que fala Joana de Ângeles, para tocar a nossa vida em frente. Nos lembramos, nesse momento inicial da reunião, de todos aqueles que sofrem, sejam males físicos, morais ou espirituais. Que a bênção de Deus possa ser percebida e alcançada por cada um desses nossos irmãos. Pedimos inspiração para o nosso estudo da manhã de hoje, para o nosso debate, para a nossa discussão, para que no final possamos sair daqui com mais aprendizado e aumentando a nossa responsabilidade perante nós mesmos, né, e perante a humanidade. Assim, nós damos por iniciada a nossa reunião desse domingo de hoje. E vamos partir para a questão 346. 47. Não, 46. 46. Do livro dos Espíritos. Estava polido porque semana passada. A lição de hoje, do livro dos Espíritos, 346. A pergunta. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, tá? A lição 346. A pergunta: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa as mais das vezes as imperfeições da matéria. É interessante aí, dar uma fala. Ele pergunta a utilidade e a resposta a causa. Ele não tem uma divergência aí da pergunta com a resposta. E a resposta dessa pergunta está na 347. Que é a próxima. De repente era bom até porque ler, ele mas... também ele dá escolhe outro, é como se fosse uma resposta, né? Escolhe, é uma outra pergunta. Escolhe outro. Olha bem. Não dá sobre forma de pergunta. Não é pergunta, não, é resposta mesmo. A resposta mesmo. É bom a gente entender que para a esfera superior espiritual é muito fácil fazer corpos. Ué, isso aqui não é uma pergunta, parece que não dá com uma interrogação, não é uma pergunta, não escolhe outro. Não, escolhe outro. Escolhe outro. Eu acho que é uma outra pergunta. Não. Já é uma resposta, Escolhe outro. A prova ali, como eu ia dizendo que está na outra, a prova ali é para os pais. O espírito, que ele está numa situação dessa, ele não tem tanta afinidade com o corpo logo direto. Ele está de forma inconsciente ali naquela transmutação. Ele não está ciente totalmente do que está acontecendo naquela hora. Por isso, para ele não tem muita apelação ali, aquele corpo morreu, ele vai se esperar mais um tempo, a mãe pode ser outra, a família pode ser outra, e o corpo vai ser outro. Mas pode ser na mesma mãe, na mesma família, e em tempo depois. Porque isso aí é igual você vai fazer uma roupa para um casamento. Aí tu vai lá na loja, compra um tecido bonito para fazer a tua roupa. Aí chega lá, tu dá pro alfaiate fazer a roupa. Aí na hora tudo bem, tu faz o pagamento ali e tudo, e sai. Aí o alfaiate depois, perto da data, o alfaiate chega e te liga. Pô, cara, eu não reparei, nem você reparou. Tu comprou um tecido, tem um defeito bem no meio do tecido. Pô, não dá para fazer uma peça com a metade e a outra com a outra metade. Está bem no meio e está comprometendo a beleza da roupa. E aí, o que faz? Faz assim mesmo com esse defeito? Aí você vai falar, pô, vou para uma festa com um rombo do lado? Não, vou querer outra. Mas não dá com esse tecido. Ou tu vai lá, troca o tecido e vem para cá rápido para a gente fazer outra. Ou você compra uma pronta. Então a tua visão vai ser essa. Tu não vai querer ir para uma festa com defeito. Então é a mesma coisa. Ele, ali, aquele corpo ali, que foi formado, por isso que eu estou dizendo, segunda-feira, qual é a utilidade disso? Aí ele não fala da utilidade, ele fala da causa. Isso, ele diz que a causa. É bom ver ali o que o Miranês vai falar sobre essa daí. Agora eu vou te falar uma coisa, né?
uma aspas nisso aí que você está falando. O homem está intervindo nisso aí. A partir do momento que na genética o cara escolhe quem ele vai querer que venha, Como assim? Mas isso aí é você está escolhendo. Isso aí é previsível. A doutrina É deixa esperado? a doutrina deixa isso aí a gente muito à vontade disso aí. Porque você está É que a gente está interferindo. adiantando o estudo de hoje, senão, porque eles afirmam o seguinte, a espiritualidade diz o seguinte, que vai haver um momento que essa questão da morte vai ser uma coisa assim muito rápida. Você vai desencarnar e rapidamente você vai ter consciência, você já pode reencarnar, isso aí é de acordo com o progresso. Existe uma evolução. Evolui. Não, e assim, até como a doutrina, pelo que eu conheço dela, ela foi, digamos assim, ela foi antecipada, não vou dizer criada, mas ela emergiu num momento inclusive de crescimento intelectual, num momento de crescimento. Então eu acho que é natural que continue avançando, porque ela foi contra justamente aquele atraso que vinha lá de trás dessa Inquisição. Até porque isso que você está falando aí, qual é o objetivo disso? É você evitar corpos enfermos, né? Você pegar um instrumento mais saudável. Então tem toda uma interferência espiritual nisso aí. Vamos viver uma experiência. O espírito, quando ele vai para fazer o preparo carnatório, ele já sabe se aquele material ali Sabe não, ele existe sabe não, não, né? sabe não. Desculpa, te Será que não? Não, sabe não. Depende do espírito, Ezequiel. Quanto mais conhecedor, iluminado, superior, aí ele não precisa nem estar ali na hora. Ele pode ir trabalhar e o corpo ali que ele vai reencarnar está na operação de construção. E ele pode estar na esfera lá trabalhando. Isso tudo depende do engrandecimento do espírito. Agora, no planeta de provas e expiações, a média, o normal, ele não está tão consciente. Por causa tem um detalhe, o pessoal fala, a gente pede, eu pedi esse. Pedimos nada, se der essa possibilidade da gente pedir, a gente vai querer, na nossa estupidez, na nossa ignorância, vai querer, não, eu quero o melhor, entendeu? Então isso é uma coisa mais ou menos, a maioria, na média, é imposta, é imposição, não. O cara vai querer a beleza de um, a força física de outro, a condição atlética de outro, a inteligência, cara, vai ser um saco. Essa questão que eu levantei agora, pode acontecer que o corpo destinado a um espírito... Desculpa, volta lá, Carlos. Cláudio. Questão 346? Tá aqui, não, ó. isso aí não é no título não. Tem o título aqui, ó. Nova escolha. Isso. Nova escolha. Livro Filosofia Espírita. Eu até achei que fosse um livro, só isso aqui, alguma coisa relativa ao livro. Pode acontecer que o corpo destinado a um espírito morra antes que nasça. O viajor não tem certeza absoluta de que passará pelas vias do nascimento sem que nada aconteça ao seu veículo carnal. A viagem de ida e volta se encontra cheia de obstáculos imprescindíveis. Eis porque Jesus já dizia para vigiarmos e orarmos. Se o corpo escolhido não resistir à formação, o espírito escolhe outro, dentro das diretrizes que lhe compete seguir, ganhar experiências correspondentes ao seu interesse de evoluir. Isso depende muito de qual a alma vai tomar o corpo. Se é um grande missionário da verdade, tem muitos benfeitores espirituais, além dele próprio, que planificam sua volta à Terra e assistem a todos os pormenores de sua vinda, como foi o caso de Francisco de Assis. Mas um espírito comum tem poucos direitos no tocante ao nascimento. Aí, a gente estava falando, né? Justamente, né? E podem acontecer muitos acidentes na sua formação, por lhe faltar merecimento, fruto das conquistas espirituais. Quer dizer, fetos anencéfalos, coisas assim, né? Podem não ser uma mera coincidência. Todo tipo de comorbidade, todo tipo de como é que é? Aquelas doenças. Isso aí é. No caso do corpo não suportar a vibração da alma destinada a reencarnar, o corpo apresentará certas deficiências, que a medicina oficial chama de defeitos congênitos. Aí, Cláudio, olha só. O que ele falou ali agora? No caso do corpo não suportar a vibração da alma destinada a reencarnar, o corpo apresentará certas deficiências. Quer dizer, pelo que eu entendi, vem uma alma, né, vem um espírito, né, que tem vibrações assim, negativas demais, alguma coisa assim, né, pesado. O corpo às vezes não tem. Mas aí
aí a gente está colocando a culpa no que está chegando. Mas a origem daquela situação está se formando para os pais que estão ali. Também, os pais. Mas Geralmente. não, mas do teu corpo. Não, sim. Também. O corpo somático ali está sendo formado. Isso. Mas aquele corpo somático já está todo projetado antecipadamente para não vingar por causa da família. Isso aí é A família é assim. E quer dizer, aquele espírito ali, por isso que ele pergunta qual é a utilidade. Aí ele cai para o lado da causa. Porque a causa é por causa da família e não do viajante que está chegando. Não, Cláudio, isso aí pode acontecer, mas pode também ser. Por isso eu estou falando, vamos deixar essa questão Não, porque o que pode acontecer entra com o lado do risco, do erro, não do risco, do erro. Não há o erro. Mas ele está falando de que tem o erro, né? O corpo, Não, você não há o projeta- erro da projeção espiritual. Não, mas que vai desenrolar. ele diz que de alguma forma, quem está chegando também age sobre o corpo que está sendo formado. Não, sim. A gente tem que levar em consideração, Carlos, por exemplo, a formação do corpo físico, né? Físico no na nossa visão. Ele sofre uma influência do perispírito. Aquele perispírito já está com as suas. Entendeu? O molde em si perispiritual já está defeituoso. Então, vamos lá. Então, por essa afirmação, a gente pode também dizer o seguinte, que se chegasse um outro espírito naquele corpo, ele teria chance sim de vingar. Mas aí que está. Não. Aí Não. é que está. A coisa Se- é feita, a roupa é feita Não. para aquele espírito. Mas olha só. Não para outro. Se o espírito age sobre o corpo que está sendo formado a ponto de influenciar, então a gente pode dizer que o outro espírito também poderia agir de uma forma diferente, não? Não, porque tem toda uma supervisão. É. Ah, tá. Você imagina uma maternidade. Não, é porque é o A gente seguinte- já tem uma noção do que acontece lá de lá. A maternidade do lado de lá. Então, beleza. Então, o espírito que foi encarnado não escolheu aquele corpo, mas a espiritualidade escolheu. Escolheu. Você vai naquele corpo ali. Né? Você naquele Por isso que eu estou dizendo essa fatalidade para a família que está aqui. Então não existe assim, uma conjunção entre duas coisas, dois fatores. O espírito que está sendo reencarnado, apontado pela espiritualidade para ir naquele corpo, e também aquele entorno ali, aquela família que está gerando, que está aquela mulher, aquela família, pai, mãe, coisa e tal, que está gerando aquela criança, e passar por aquela situação. Sim, é o que o Carlos está tentando colocar. Não, Pode ser também o que eu estou querendo falar, não é discordando, estou acrescentando aqui o que o Carlos está falando, é o seguinte, que a figura principal é você, reencarnante, entendeu? Aquele corpo não vingou. O que pode ser também? Pode ser para o espírito resultado da última encarnação. Ele antecipou de alguma forma e tal, então Não, precisou passar para aquele... Sim, Mas isso aí também não entra um pouco da genética, não? Não. Porque olha só, tem casos que vamos dizer o seguinte, o espírito vai encarnar. Quantas famílias, eu digo assim, um casal, né? Que a mulher está esperando e tem aquele agrado do homem, ele tenta fazer tudo, de repente a mulher aborta. É um caso mais ou menos parecido com isso. Por que abortou? Mas é exatamente o que Eu vou perguntar a você por que abortou ele. A gente está dentro de uma casa espírita falando da visão espiritual das coisas e não da biologia. Se a biologia não mas é justamente a origem da vida da gente, o espírito que vai animar aquela matéria é uma coisa pela outra. Um pouco de ciência, mas um pouco também mais de espiritualidade. Mas será que o que o Berlim está falando aí agora não é o que a gente fala das imperfeições da matéria? O que ele está falando é o que está acontecendo. Ele está tratando exatamente isso. Ele falou mesmo do mesmo. Né? Isso, Está questionando o caso do aborto, né? Falando que o corpo não vinga. Justamente. Por que o corpo não vingou? É isso que está tratando. Justamente. Então tem essa questão também. Tem essa questão também. Então vamos lá. Vamos voltar tudo para o que o meu irmão perguntou. Imagine que a partir de ser de uma seleção genética do embrião. Né? Então, a gente pode dizer assim, vamos descartar a imperfeição da matéria. Então, fui lá, selecionei, geneticamente fiz um mapeamento genético do feto, do cromossomo, tudo que está envolvido ali na formação, na geração daquele óvulo. Então, ele está tecnicamente perfeito, então não existe a possibilidade de aborto, nada disso. E aí, como é que fica isso? não, perfeito no nosso grau de consciência. O nosso grau de... Mas nós estamos chegando no momento de evolução. Nós estamos chegando no momento de evolução que a gente pode fazer isso.
selecionar, Poder inclusive, pode. características físicas. Classificar como perfeito não pode. Não, quando eu falo perfeito, é geneticamente perfeito, fisicamente perfeito. Então, por exemplo, a mãe tinha um cromossomo lá que que gerava uma tendência a câncer. Aí foi lá, mapeou no óvulo da mãe, opa, esse aqui, vou tirar esse cromossomo aqui. Foi lá e tirou. Então, a criança não vai ter mais câncer. Vai nascer feliz. Então, assim, estou em uma situação hipotética, que eu vou analisando e tirando tudo que pode gerar algum tipo de imperfeição na criança. E aí, como é que a espiritualidade vai lidar com isso nesse momento? O homem vai ter a condição de, digamos assim, de acabar com isso aqui, com a imperfeição da matéria. Cláudio, o que vai acontecer é o seguinte: à medida que a humanidade no geral vai evoluindo, você vai poder fazer isso aí de uma outra forma que não é essa feita agora. Porque a gente não pode esquecer o seguinte: o que na verdade dá origem àquele corpo é o teu perispírito. Você desencarnou, que é matéria também, entendeu? Então, o teu perispírito, as tuas mazelas físicas estão lá no teu perispírito. Quando vai renascer, quem é o encarregado de preparar um novo corpo, com todo o avanço que possa ter na ciência, ele vai ter que pegar aquilo ali, entendeu? O molde que ele falou ali vai ser tirado de onde? Né? Do corpo dele, para saber o tamanho, para saber as medidas. Porque, então, olha só, falando. tem as variáveis. Mas a gente está levando para uma discussão que não é o assunto do instrumento. E outra coisa também, né? O avanço científico, ele, digamos assim, ele existe, mas nem todo mundo tem acesso a ele. Entendeu? Então, por exemplo, até essa situação que eu coloquei, que já existe hoje, a gente pode dizer que de repente só uma fração da população tem acesso a isso. A maioria tem o quê? Não, ainda tem as variáveis, da pessoa que vai fazer várias vezes vai tentar pingar um espírito naquele corpo e não vai conseguir. Várias vezes perde a criança. A gente não tem dimensão do trabalho que deve ser lá em cima para fazer esse processo todo aí funcionar. É porque quando eu falei essa questão do espírito escolher, né? Escolher o corpo, coisa e tal, realmente. A impressão que a gente vê quando eu falo isso, depois eu fiz uma autocrítica, falei, o espírito não tem essa autonomia de chegar, vou entrar ali. Né? Quem escolhe é a espiritualidade. Então, você vai para ali. Então, ele não escolhe onde ele vai reencarnar. Vamos lá. Para tudo existem respostas, mas nem todas as respostas correspondem a tudo. No fundo de todos os acontecimentos, existem lições valiosas para a alma em caminho. Nós, no mundo espiritual, que já nascemos para Cristo pelos caminhos da verdade, concitamos a todos os companheiros da Terra para um preparo espiritual. Que se acheguem aos grupos que militam em procura da verdade e busquem um entendimento maior no sentido de não perder tempo, porque é nessa busca que as almas sabem escolher os corpos, vestes essas que lhes dão oportunidades maiores de subir para Deus. Quem trabalha é digno de seu salário, e o salário da caridade é o amor. Quando pensarmos em alguma coisa, vejamos se os pensamentos estão à altura de ajudar os que nos rodeiam. Quando falarmos, verifiquemos a nossa fala e vejamos se ela tem o poder de ajudar aos que nos ouvem. Essas oportunidades são sementes que passamos a semear. Somos responsáveis por aquilo que sai de nós. Se trabalharmos no preparo permanentemente e todas as nossas escolhas na terra e no mundo espiritual serão bem orientadas e assistidas na pauta do amor e da verdade. Quem sabe escolher o bom já se encontra vivendo bem. Não podemos dar ambiente para a assidia, porque ela pode se transformar em calamidade para os nossos caminhos, na jornada a percorrer. Procuremos transformar tudo em alegria cristã, para que essa alegria se transmute em amor e o amor passe a iluminar os nossos corações em Cristo. Como todo o trabalho da caridade, devemos adunar todos os nossos atos no clima de Jesus, porque Jesus é o sol das nossas vidas. Esse aqui também vai? Não, ele ainda deixou ali. O interessante é que ele começa falando muito da parte técnica, mas no final ele fala da parte espiritual. Vai te dar um corpo saudável, a ética e a moral. Porque até mesmo se você vier um corpo deficiente, né, e você moralmente, eticamente, tiver num grau de elevação tal, aquilo ali para você
vai ser ter um benefício. Eu estou lembrando aqui do Jerônimo Amazonino? Não. o seu Amazonas também, mas tem um Jerônimo, acho que é Jerônimo Gonçalves. O que era? Totalmente. O cara totalmente deficiente. A única coisa que ele tinha era a voz. O cara ia para as casas espíritas fazer pregação num corpo, cara, que sinceramente Tem que ter uma disposição. Isso Acho que foi ele que foi lá no show do Roberto Carlos, pediu um dinheiro, né? Falou com o Chico pede o Roberto Carlos. Aí, mas depois o Chico explica que naquele momento de vibracional no Brasil, o Roberto Carlos era a pessoa que tinha aquela renda e que estava mais propício a doar. Não que toda hora que pediu o Roberto Carlos vai te dar. O Divaldo fala muito bem dele, né? A irmã Dulce, né? Que tinha lá um elo lá entre os três lá que ele sempre ajudava, né? Você vê que é o que você falou, né? Às vezes tem pessoas que tem uma característica assim, né? Às vezes a pessoa é deficiente, mas aquele Stephen King, cara, aquele cara é uma cabeça, uma sumidade, dentro de um corpo totalmente debilitado. E ele moralmente não era essas coisas. Mas você vê uma mulher assim. Justamente viu o filme, né? O cara, assim, mas a mente do cara era uma potência, cara. Então, o cara aqui na casa mesmo, a situação do Erlei e a forma como ele está enfrentando a deficiência dele, pra gente é um exemplo. A dona Elizabeth, né? A Elizabeth chegava aqui para morrer e no final da reunião ela conseguia arrumar força não sei de onde, saía daqui bem, entendeu? Vou te dar uma situação, uma rotineira, o Carlos, quase aquele cara que tem perna, tem aquele né, de bala. O cara faz sucesso na rede social. Ele mora aqui, cara. Não, ele não tem os dois braços, não tem, ele aparece dança. Porra, acho que aquilo foi queimadura, perdeu tudo, tem só aquele botão. Cara, tudo quanto é lugar, já não viu o Júlio no status dele, sempre que eu coloco. De manhã vendendo bala, aí à noite, aí no bar ele corre os dois cotoquinhos de perna. O cara fala, todo lugar que conhece, lá na Copa, todo quanto é lugar ele conhece o cara, rapaz. O cara no Rio de Janeiro todo conhece. O Erlei, a força que o Erlei encontra, né, para poder superar aí a deficiência dele, cara, eu admiro porque, cara, imagina, ele chegou aqui domingo passado, cara, todo feliz, no sábado, não foi, Erlei? Levantei não sei que hora, arrumei casa, fiz não sei que lá, caraca, rapaz, só Deus mesmo que... E aquele primeiro texto que o Carlos deu, eu achei interessante, né, cara? A gente sempre pensa assim, né? A gente sempre pensa em paciência, perdi a paciência, né? E essa metáfora das formigas, né, cara, assim, dos animais, dos insetos, dos pássaros, né? Você vê o seguinte, que às vezes as pessoas vão famoso chutar o balde, chutar o balde, né? Quando o correto é fazer igual as formigas, sabe? Você vê que as formigas, né, o passarinho constrói quando você vê o ninho tá pronto, mas é um trabalho que é um trabalho, como ele falou, paciência dinâmica. É um trabalho dinâmico de paciência. Então, não existe, quando você chega realmente a chutar o balde, é porque no meio do processo alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou. Eu trouxe um livrinho aqui que vai falar sobre um pouco disso tudo, As Dores da Alma, do Hamed. E a mensagem principal é irresponsabilidade. Vai falar um pouco disso tudo que a gente discutiu aqui. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Isso aí tem dois pontos. Responsabilizar pelos nossos atos, tudo bem. Mas nós também vamos dizer assim, asseguramos um compromisso com alguém, vamos dizer, os filhos. É uma responsabilidade que você tem, né? Mas ter os filhos é um ato que você iniciou, é teu ato, a tua responsabilidade. Os teus atos vão ampliando responsabilidades cada vez maiores. O problema todo é esse, dar passo maior do que a perna. A gente está falando assim, engraçado que a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Sobre essa questão de você se você assumir responsabilidade, o que é assumir responsabilidade e como isso interfere, como isso age na tua vida. Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Fazer os outros seguros e felizes é missão impossível de realizar se acreditamos que depende unicamente de nós a plenitude de sua concretização. Se assim admitirmos,
passamos a partir de então a esperar e a cobrar retribuição. Em outras palavras, a reciprocidade. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la, convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Aí, Erlei, vem te respondendo aí. Aí é a perfeição do casamento. O problema todo é que a gente quer comer a sobremesa. A vida em sociedade, vamos colocar assim, É. no casamento em si, né? Mas também tem outra coisa, né? Existe uma interferência às vezes. Por exemplo, você vai alcançar. Vamos lá, partindo dessa premissa que o Carlos colocou. Você alcança a felicidade, tua felicidade plena, coisa e tal, e você vai e conhece uma pessoa que ainda está nesse processo, né? Está nesse processo. Aí o que o cara faz, a pessoa faz, um ou outro, vai lá e poda o outro, não deixa o outro alcançar a felicidade. Então, essa situação que você colocou é a situação ideal, né? Seria ideal, ó. Eu tenho felicidade, bota lá, o anúncio lá. Tenho felicidade plena, procura alguém que também tenha. Isso dificilmente vai acontecer. O problema todo é que aqui nesse mundo aqui, nessa necessidade de uma procriação sexuada, a gente toma atitudes que depois vai se arrepender, vai questionar os filhos que tem, a vida que se criou, que se desenvolveu, em cima de uma necessidade de procriação, na qual é instintiva. A gente vai numa necessidade sexual. E nessa necessidade sexual, que não deveria ter, deveria ser desestimuladas por a gente ainda precisar de um arsenal de situações para estar de uma forma equilibrada, a gente entra nessa ironia da convivência social e dos estímulos hormonais endócrinos. A gente vai lá no interesse do sexo. E aquele interesse ali não projeta o que vem depois. A gente toma uma atitude antes, iniciada numa viciação, numa projeção de prazer e até de luxúria, no qual a gente não está ainda estruturado para aquela situação. Então isso tudo são situações para nos colocar em xeque mesmo. Vai lá, arrebenta e depois vê, para ter conhecimento de causa, o que é uma família grande, o que é isso tudo. Hoje a gente tem meios aí de... A igreja, por exemplo, né? A igreja católica faz esse trabalho aí muito bonito, né? De preparar os casais para encontro de casais. a cultura, né? A própria escola em si, há momentos em que trabalha esse lado aí, né? Com adolescente. Só que a gente não... É aquilo que está falando no começo, né? Você vai ganhando essa liberdade e vai tomando atitudes mais corretas à medida que você vai crescendo culturalmente, moralmente, né? A própria experiência de vida. Isso, provavelmente não vai mais discutir nessa situação, que é a realidade, né? Meus filhos nasceram por causa de quê? Mas você quer ver se ela foi imaginar que eu estou dando oportunidade de um espírito reencarnado? Não, você vê que a despeito de hoje a gente está falando que tem muita garota de 14, 15 anos, está engravidando, coisa e tal. Você olha e o número de nascimentos está caindo. Eu acho que essa questão, por exemplo, do controle de natalidade, né, ele Mas está caindo por quê? Por amor fraterno, por uma equação financeira. Justamente. Aí a gente já entra com Não vai pelo amor, vai pela coisa. Justamente, não. E outra coisa também, as pessoas, eu acho que elas estão racionalizando mais, algumas. Quando elas... Não, tem muita gente que está. Por exemplo, Lucas não quer ter filho. Sim, Cláudio, é o que eu estou falando, né? Cara? Porque ele filho não quer ter filho. Mas aí não quer ter filho por quê? Porque ele já está analisando a situação. O que nós falamos hoje? De uma forma fria. Antes disso, antes de começar a reunião, eu falei com ele, estava falando com o Valdemir, Lucas, falei assim, pai, você podia estar viajando, não sei o quê, criar filha, você gastando dinheiro com isso. Filho, eu falo assim, filho, você tem que ir ao outro lado, você ter filho, para mim é um estímulo para fazer. Essa geração totalmente diferente. Só que eles vêm de uma outra forma. Eles vêm assim, tipo, em vez de ter filho, criar filho, coisa e tal, eu vou estar fazendo outras coisas. Entendeu? Então, e eu falo sempre com ele. Conhecer lugares, conhecer pessoas. Eu falo, você é um estímulo para mim. Muita coisa eu faço, eu fiz mesmo. Por quê? Porque eu tinha um filho ali que eu sempre busquei para dar
dá uma dignidade, sabe? Então, a partir do momento que a responsabilidade surgiu, eu até neguei uma época e tal, não quis assumir, mas depois eu matei no peito e vou embora, tem que ir, vou embora, não sei o quê. E no final acabou se transformando uma coisa positiva. E eu tento passar isso para ele, por quê? Porque é importante ele ver, em determinado momento, o ato de ser pai como uma coisa positiva, porque não dá também para o pessoal falar assim, eu vou ter filho para fazer o quê? Para fazer isso, fazer aquilo, para ir para Cancún, para ir para a Europa, conhecer o mundo, para poder... eu ainda acho isso muito... eu acho pouco. Quando a gente fala de planejamento reencarnatório, a gente fala desde lá do começo, né? Isso aí vai acontecendo à medida que a gente vai crescendo em conhecimento. A gente tem que fazer esse esforço que a gente está fazendo hoje, provavelmente numa próxima reencarnação, pode ser que a gente erre, né? Mas a lógica diz o quê? Não, eu vou fazer um outro tipo de planejamento, entendeu? A possibilidade de ter um corpo melhor, usando a genética, aí sim, né, cara? Pô, você vai buscar esse recurso todo que tem aí e tal. A questão familiar, que é o que o Carlos levantou aqui, né? Convivência familiar. Por que ter uma família? Por que eu vou ter um filho, ou 2 ou 3? É lógico isso, fazer esse planejamento. Pô, se eu ganho X, eu não posso querer com esse X pegar uma família com 10 filhos. Eu com 2, De com 3. todos aí, o herói é Carlos. 5 filhos. Sim, mas provavelmente também quando ele... Entendeu? E não foi nenhum dos 5 planejado. Não, aí quando você vê para a visão, E eu falo você vai isso claramente conhecendo. com meus filhos. Eu não escolhi nenhum de vocês. Eu não planejei nenhum de vocês. Veio tudo aqui por falta de educação familiar, planejamento, tudo, mas em cima de uma realidade que é o financeiro, que a gente não põe tão claro, mas é o financeiro. Eu sigo um cara na internet, um tal de Trigueirinho, quem puder ver lá, o cara fala coisa ali que eu fico assustado. Ele fala sobre sexualidade de uma forma, mano, que eu dificilmente ouço ou leio a respeito dessa forma. E ele deu exemplo, um cara, um hindu, que ele casou e ele teve com a mulher dele 2 vezes só relações sexuais. 2 vezes. Porque 2 vezes ele planejou ter filho. Quando eu olhei assim, em cima do contexto que ele já estava colocando dessa responsabilidade, quer dizer, a gente está viciado num prazer que não precisa ter. A gente não precisa ter, não precisa ser dessa forma. A gente só sabe dessa forma. A gente não procura o lado mais sutil, mais sensível de outras formas. A gente só quer o lado animal. E aí ele fala, aquele cara, com a mulher dele só teve relações sexuais 2 vezes. Mas porque ele e a mulher estavam no mesmo patamar de consciência. Se não tiver minuto, vai tomar. Não, minha mulher mesmo fala, para com essa loucura. Para com essa loucura. Acho que era Carlos Drummond de Andrade que falava, né? Que procure para casar uma mulher que você gosta de conversar, porque é o que você vai fazer uma parte da vida. Entendeu? Porque, assim, nesse conceito de viver, de envelhecer junto, tem uma hora que o próprio desejo sexual vai ficando ali, vai arrefecendo, e você vai substituindo por outras coisas que você também encontra prazer. Entendeu? Então, conversar, ver um filme, ler um livro. Só que isso aí vem depois, não vem antes do casamento. Fazendo a escolinha do professor Raimundo, que personagem daquela mulher só pensa naquilo. Vamos continuar. Então, vou voltar aqui ao tópico. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la, convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual a razão de a ofertarmos a outros e, por sua vez, a outros a concederem a nós? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar o que aprendemos. Assim disse Pedro, o apóstolo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Dessa maneira vivemos constantemente, colocando nossas necessidades em segundo plano e, ao mesmo tempo, nos esquecendo de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos para com nós mesmos. Pô, quando eu li essa primeira vez essa mensagem, eu questionei dessa mesma forma. Pô, eu vou dar o que eu tenho, mas o que eu não tenho para ofertar, que é o primordial. Então ele coloca isso, a gente pega isso como base.
vou dar o que tenho. Então, não, eu tenho que primeiro me armazenar de tudo que é necessário para aquela pessoa ali e para mim. Então, Mas isso que você falou é importante, né? Antes de ter responsabilidade com os outros, temos que ter porque eu acho que quem não consegue ter responsabilidade com si próprio, dificilmente vai ter responsabilidade com outros. Se você não consegue cuidar de si. não, dificilmente não. Vai entrar em problema de perturbação. E é o que, por isso que aí a ansiedade, a depressão é a doença que mais está perturbando a humanidade. Por causa de se colocar em situações que não dá para administrar. E aí entra em perturbação. Os acontecimentos exteriores da nossa vida são resultado direto de nossas atitudes internas. Então, o nosso princípio organizacional, o nosso eu profundo, pega conceitos e coloca aquilo como consolidado, como verdade. E adotado aquilo, toma atitude. E lá na frente, cria ou a felicidade ou o ferro. Não, é um exemplo prático. Você está lá internalizando, eu vou comprar um iPhone 12, vou comprar um iPhone 12, vou comprar um iPhone 12. Aí tu vai lá, pega o cartão e pô. Aí no outro mês, pô. Entendeu? Então, eu acho que quando você tenta buscar esse que o está dizendo aí, quando você tenta buscar esse equilíbrio dentro de você, isso te pavimenta um caminho, né? Ou quando você não busca, né? Vai te pavimentar um caminho pior ou melhor para você seguir. Se você buscar um equilíbrio maior, a tendência de você seguir Tô vendo? Eu estava comentando isso com o Elei quando ele estava chegando ali. Os garotos brincando de marimba no fio. Não, e eu falei aqui, ó, tá o pessoal ali, ninguém está se importando. Não faz nada. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo. São predeterminados e, nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Pergunta Kardec aos semeadores da nova revelação, e eles respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, escolhendo-a, intuindo para si uma espécie de destino. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha e, para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, menos eles mesmos. Isso aí dá pra gente, dá pra gente uma sensação de liberdade. Eu comecei a ter essa sensação de liberdade quando eu consegui colocar isso na minha cabeça. Ninguém tem culpa de nada, a culpa é minha. Às vezes o negócio tá doendo pra caramba, entendeu? Cara, pode adiantar eu culpar o médico que não me atendeu bem, culpar... Não, o negócio é buscar o recurso que vai, entendeu? E entender por que está acontecendo aquilo ali. Essa sensação de liberdade, cara, é maravilhosa. Eu tinha uma medalhinha que eu usava de São Jorge, de Santo, não sei qual era o santo. Qualquer aperto que eu passava, eu me agarrava naquela medalha pedindo ajuda e tal. Aí comecei a ler o Livro dos Espíritos, comecei a ler essa... Aí eu entendi que aquilo ali não ia me livrar de nada. Entendeu? A última vez que eu fiz isso, eu estava chegando no hospital e veio aquela sensação de falta de ar, aquele mal-estar, que foi o primeiro sintoma que eu tive quando eu comecei a seguir, a desenvolver a mediunidade, né?
e aquilo ali até hoje acontece, aí eu me agarrei naquela medalha e falei, pô, cara, para que isso vai fazer comigo? Não vai fazer nada, é um pensamento positivo, é uma oração com calma, tentar ter a paciência que Joana de Anjos falou no começo, serenar e aquilo ali cessar. Pô, cara, é uma liberdade tão maravilhosa que não tem preço que paga você. Ninguém é culpado, o culpado sou eu. Qualquer que seja o desarranjo que aconteça, o culpado sou eu, não é ninguém. Não, e esse trecho que ele leu, né, que o destino é o resultado das nossas escolhas. Não tem essa, o destino foi traçado, né, tá, vamos dizer lá, nossos destinos foram traçados na paternidade, como dizia a música do Caruso, nada disso. Nosso destino é, ele falou, intermináveis escolhas de todo dia, todo momento, todo minuto. A gente está fazendo uma escolha que vai nos levar ao nosso destino, qualquer que seja ele. Né? Então, né, aí você pensa no que você falou, nas múltiplas possibilidades, né, nos múltiplos destinos que a gente pode ter. Né? Desde o melhor destino, entre aspas, ao pior destino, entre aspas. Quer dizer, você falou, é uma liberdade enorme, mas também é uma responsabilidade muito maior. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhecem a conexão existente entre os fatos exteriores e o seu comportamento mental. No íntimo, essas pessoas não definiram limites em seu mundo interior e vivem num verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias de um nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Algumas criaturas aprenderam, desde a infância, o senso dos limites com os pais amadurecidos. Isso os mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmo. Outras, porém, não. Quando atingiram a fase adulta, não sabiam como distinguir quais são e quais não são suas responsabilidades. Muitas construíram muros de isolamento que as separam do crescimento e da realização interior, ou ainda paredes com enormes cavidades que as tornaram suscetíveis a uma confusão de suas emoções com as de outras pessoas. Limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Visam também evitar que sejamos constrangidos a não confiar em nós mesmos. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos enganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores de nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Aceitar o princípio da responsabilidade individual é estabelecer limites, descomplica nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. Escolhendo com responsabilidade e sabedoria, poderemos transmutar, sem exceção, as amarguras em que vivemos na atualidade,
A autorresponsabilidade nos propiciará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário de nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. Que assim seja. Muito bom, cara, muito bom. É engraçado, você estava lendo leitura e às vezes. Como é que é parecido assim com a atividade aérea? Sabe? Você tem que traçar um plano, você tem que respeitar limites, você tem que ter responsabilidade, você tem que verificar suas condições físicas, verificar as condições do equipamento que você está voando. Né? No meio do caminho você pode corrigir rota, você tem que estar verificando todo momento se a rota está correta, o que tem lá na frente, se tiver tempestade lá na frente, você tem que decidir se vai passar por ela, se vai desviar, você tem que ver se tem combustível para o desvio. Assim, é muito, né? Assim, se fosse poder comparar, fazer uma metáfora, seria isso. Mas só que esse controle todo que tem para você ir voar, você está muito mais focado, porque está diretamente ligado à tua morte física. E o nosso conceito, a nossa lei de preservação da espécie faz a gente ficar antenado. Como a nossa vida é longa e os prazeres gritam de uma forma mais presente, mais auditiva, a gente esquece desse planejamento. Mas da mesma forma que a vida, você fazer aquela atividade sempre, cotidianamente, ela te leva a determinados vícios, por exemplo. Você vê os acidentes aéreos, muitos deles acontecem no auge da carreira do cara, quando ele está se sentindo mais seguro. Zona de conforto. Né? Zona de conforto. O cara, tem não sei quantas mil horas de voo, coisa e tal, aí o cara começa a relaxar e aí o acidente acontece. Mas aí é que tá, não há reciclagem e também, aí, muitas das vezes, que não uma vez eu estava na distribuidora, a gente lá era o grupo lá de entregadores de medicamento e eram os motoristas que ficavam ali. Aí o cara pegou um jornal e leu uma manchete lá de um motorista de ônibus que atropelou no ponto de ônibus 10 pessoas. Acho que foi até de Realengo mesmo, sei lá, foi por ali mesmo. E aí eles estavam lá falando mal do motorista, né? Que isso, que aquilo. Falei, vocês estão doentes, mano? Você está doente? Você não dá para fazer a ligação do mundo daquele motorista ao nosso mundo aqui? Cara, a gente aqui trabalha, ganha uma merreca e a gente sabe que para melhorar um padrão lá em casa e no meu carro, eu tenho que fazer o segundo horário de trabalho. Eles já fazem isso, já amarrando a gente a ter esse interesse de pegar ali. E não é um interesse de querer supérfluo, não, é pro essencial. Então a gente faz 2 horas de trabalho. No sábado, eu estou dirigindo já assim, ó. No sábado. Tu acha que o motorista saiu de casa, pegou o ônibus e falou, vou jogar no ponto de ônibus e matar 10 pessoas? Ô Carlos, a gente sempre quando vai analisar uma situação, a gente não pode usar o chamado espírito corporativista. A gente tem que analisar a situação toda para depois emitir uma opinião. Eles estão errados e talvez você também numa parte está errada. Por quê? A gente tem que ter o contexto da situação toda para poder chegar e emitir. Mas o que você fez com ele, você usou o espírito corporativista. Mas não faltando muito no dia de hoje. A gente não sabe isso, a empatia, se colocar no lugar do outro. Não, eu me coloco no lugar do outro. Eu sou mas se colocar no lugar do outro é do motorista e do cara que estava lá no ponto do ônibus. Não, mas aí que tá. O do ponto tem que analisar a situação no contexto geral. Do ponto do ônibus é uma fatalidade. É uma fatalidade. Mas você tem que ter um contexto geral. Mas eu não quero ver o causador do escândalo, o causador da situação. Eu não quero ver as pessoas que estão ali. Porque se criou hoje em dia, principalmente aqui na nossa sociedade, uma forma de julgar, assim, cara, de acordo com a mídia. Essa semana o Joe Biden ele fez uma atitude que eu gostei, foi quarta ou quinta-feira, uma atitude que eu gostei muito. Por quê? Quando começou a pandemia, o vírus é chinês, foi feito em laboratório, não sei o que lá. O cara não negou essa hipótese e o outro abraçava isso. O cara pegou um grupo da CIA para realmente investigar a coisa dessa história. Ele quer saber a verdade sobre essa história, de onde que veio, de onde que surgiu. Ele não vai passar em branco. Então, quando o cara age
fora de um contexto e ver a coisa numa neutralidade, não abraçando nenhum lado nem outro, é esse. Vamos investigar e vamos analisar para a gente saber o que Aí a a gente gente sabe. discorda. Saber. Aí eu discordo, sabe por quê? Porque quando a China falou assim, ah, beleza, vocês querem investigar, então vamos criar um comitê internacional para poder, a China coisa foi ela. Para poder, não. Agora depois ela negou. A OMS foi. Mas aí os Estados Unidos queriam colocar os critérios dele, entendeu? Com o Trump. Só que eu acho errado. Se você vai criar uma coisa, tem que ser transparente. Se você quer, tem que ser transparente. Porque a história é essa. A história é que vazou nos Estados Unidos, nos Jogos Mundiais Militares de Wuhan, e saiu dos Estados Unidos. Ele também vai ver essa hipótese. Entendeu? Vai investigar essa hipótese também. E outra O coisa, vírus foi dos Estados Unidos e soltou lá. a gente é manipulado por tudo quanto é forma. É. Vê aquele presidente da ONU lá, que foi colocar umas verdades para o mundo. Da ONU ou da OMS? E botaram não, da ONU. Que ele era homossexual, que ele assediava a criança. Botaram. Quando ele saiu, aí esfriou tudo. Queriam tirar ele de lá, porque ele estava falando que os Estados Unidos é manipulador. Ah, mas esses caras sempre tem. O pessoal tem sempre um dossiê sobre alguém, por causa disso. Guardado lá, precisou, joga. Quer dizer, a gente não pode fechar pacote de nada. Eu não quero cortar vocês, depois do café a gente continua com a parte espiritual de semana. Mas aquele livro que a gente faz de mentalização, que tem saúde, boa coragem, né?